Pessoal, tudo tranquilo com vocês? Meu nome é Cássio e sou o professor de História. E seguindo o roteiro que a professora Lecília tinha passado para mim, hoje a gente trabalhará reforma protestante. Se a gente for ver no dicionário, reforma significa organizar, mudar, colocar no lugar, fazer de novo. A gente reforma a nossa casa, significa que você vai derrubar uma parede e construir outra, vai refazer o encanamento, esse tipo de coisa. E protesto se refere a uma reclamação, alguma coisa, você falar contra alguma coisa que te incomoda. A reforma protestante, ela ocorreu no século XVI e se estava protestando contra a Igreja Católica, que naquela época era a principal religião cristã, ou melhor dizendo, era a principal igreja cristã. O cristianismo é uma religião muito engraçada, porque ela pressupõe uma organização que cuida dos fiéis, que cuida do rebanho. Nesse caso, a igreja. Tem religiões por aí em que a igreja não é uma igreja organizada não existe. No budismo, o carinha lá se converte, raspa a cabeça e vai meditar no mato. No islamismo, não existe uma igreja. A própria comunidade se organiza e vê, enfim, se organiza e faz a liturgia, faz as orações, todo mundo junto. No caso das igrejas cristãs, você tem um padre, um pastor que cuida das pessoas. Vê essas pessoas que vai rezar os cultos, vai rezar as missas, vai ver se as pessoas aprenderam corretamente aquilo que é ensinado pelas escrituras, enfim, há um padre, há um sacerdote que cuida do rebanho. Durante a Idade Média e até a Reforma Protestante, a única igreja que existia dentro da Europa era a Igreja Católica. Ela era governada pelo Papa, que morava em Roma, tinha sua sede na cidade de Roma, e definia quais seriam as regras pelas quais a igreja ia funcionar, quais seriam a crença correta do cristão, quais seriam, como deveriam ser conduzidos os ritos, como deveria ser feito, como as igrejas deveriam ser construídas, enfim, ele, junto dos cardeais, dos bispos, toda aquela hierarquia que compunha a igreja daquele tempo, a igreja católica daquele tempo, definia como deveria ser. E ele também definia quais padres iam cuidar de quais paróquias, onde cada padre ia rezar as missas e cuidar do rebanho. O que significava que você poderia cobrar impostos e contribuições dos fiéis em determinados locais. Em certo sentido, ela é muito parecida com a Igreja Católica que a gente conhece hoje. Tem umas pequenas diferenças, mas era muito parecida. A questão é que no século XVI houve todo um movimento de questionamento da forma católica de se organizar e o surgimento de novas igrejas que, enfim, discordavam, que tinham opiniões próprias sobre como a religião cristã e as igrejas deveriam funcionar e se organizaram da sua própria maneira, em oposição à Igreja Católica. Nós não concordamos que as coisas devam funcionar desse jeito e vamos fundar as nossas próprias. Um exemplo desses reformadores foi um monge alemão chamado Martinho Lutero. Lutero, ele era um homem muito inteligente, mas ele tinha uma dúvida com relação à fé. Pela crença católica tradicional, para uma pessoa ir para o céu, ser admitido no reino dos céus e estar junto do Senhor, era necessário você ter fé, e para ter fé em Jesus Cristo, acreditar no Senhor, etc. e tal, e ser bom. Se você for bom e praticar a caridade, ser um cara legal, e participar da vida da igreja, ser batizado, coisa e tal, você atinge o reino dos céus. Só que o que deixava Martinho Lutero maluco é que ele nunca tinha certeza se ele tinha sido bom o bastante para ser admitido, enfim, para ir para o céu.
Tá, eu sou bom, eu trabalhei, eu ajudei as pessoas, coisas e tal, mas será que eu fui bom o bastante? Será que eu não fiz? Será que eu não tinha que ter sido mais bom ainda? Enfim, ele tinha essa dúvida com ele. Ahn, Afinal de contas, você nunca tinha uma medida exata do quão bom você deveria ser para, enfim, para ser de fato salvo. E havia outras práticas que ele denunciava. Era comum as pessoas comprarem favores da igreja, darem dinheiro para ela, para garantirem seu lugar no céu. A ideia é que os santos, a igreja católica era um troço tão iluminado, tão bom, que ela poderia dar parte da luz que ela produziu para um mero pecador por você, como um mero pecador como você, desde que você pagasse uma certa quantia em dinheiro. Não era obrigatório, fazia quem podia, mas existia, e o Lutero não concordava com isso também, fora os questões que ele já possuía. Um dia, Lutero teve uma ideia. Ele se ligou numa coisa, chegou a uma conclusão própria a respeito de como você entrava no reino dos céus ou não. Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, morrer pelos nossos pecados, coisas e tal, já lhe salvou. Bastava você ter fé e acreditar que você entraria no reino dos céus. Então, de certa maneira, você já estava salvo. Não cabe aqui para nós dizer qual crença é a correta. Cada um de nós acredita no que quiser e naquilo que faz sentido para si. Eu gosto da crença católica. Eu gosto da crença do Martinho Lutero, que fundou depois uma igreja própria, a igreja luterana. Ou qualquer outra igreja cristã que eu queira acreditar. Cada um crê no que quiser. A religião de cada um é assunto seu e seu somente. O que a gente tem que estudar aqui, tem que prestar atenção na realidade, são as consequências dos atos de Martinho Lutero. É muito engraçado porque na Idade Média a pena que se aplicava aos hereges era a excomunhão. Isso significava que você era expulso da comunidade cristã. Você não é mais cristão, você está sendo expulso da comunidade cristã e está proibido de pisar no paraíso. Hoje parece uma bobagem, mas naquele tempo era muito importante, porque não era pecado você matar alguém que foi excomungado. É que nem matar um porco. Pode ser cruel, não é um espetáculo muito agradável, mas não tem problema. Então Martinho Lutero corria risco de vida. Ele só não foi morto porque um nobre alemão, pegou ele e escondeu ele no castelo dele. Enfim, lá Lutero escreveu, produziu livros, produziu ideias dele e foi publicando. Por que esse nobre adotou Lutero? Por que esse nobre adotou Lutero? Porque ele viu nas obras de Lutero uma chance dele romper com a Igreja Católica. Não, basta eu me declarar luterano, obrigar as pessoas que estão dentro do meu reino a serem luteranas também, que eu vou poder instaurar uma igreja minha baseada nas ideias de Lutero. Eu vou definir quem são os sacerdotes, eu posso definir eu posso tomar as posses, as propriedades que eram antes da igreja, e vou ter um controle maior sobre a população sobre meus súditos. Tanto que uma série de reis após a excomunhão de Lutero e a divulgação de suas ideias, uma série de reinos romperam com a Igreja Católica e instauraram religiões próprias, baseados nas ideias de Lutero, embora ainda cristãs, diferentes da Igreja Católica. Foi o caso na Inglaterra, foi o caso na Escócia, foi o caso na Alemanha e alguns países menores. E, fora essa consequência política da reforma protestante, que foi esse rompimento com a Igreja Católica, foi que Lutero inspirou outros pensadores, outros
outros religiosos a publicarem suas ideias. O exemplo mais famoso é de João Calvino, que leu as obras de Lutero e tornou elas ainda mais radicais. Martinho Lutero dizia, João Calvino dizia que Deus, em sua onipotência e onisciência, já tinha escolhido os seus. As pessoas eram predestinadas à salvação. Alguns foram naturalmente escolhidos por Deus, enquanto outros não. E são assim as coisas. Isso tudo que eu falei agora, de um ponto de vista protestante. Do outro lado, no mundo católico, a reforma gerou uma reação, porque os reis católicos temiam que seus súditos, enfim, que as pessoas se convertessem a outras religiões e se revoltassem contra eles. Não vamos seguir esse rei impuro, esse rei católico que não segue a verdadeira fé. Então passaram a perseguir dentro dos seus territórios pessoas que professassem as ideias não somente do Lutero, mas qualquer religião que não fosse a oficial do reino. O mesmo vale para os países protestantes. Agora somos calvinistas ou agora somos protestantes. Não é permitido mais católicos aqui dentro. Então gerou muita confusão. Muita confusão. Não. Essas duas vertentes que nasceram, essas duas vertentes que nasceram a partir daí, não se bicavam. Tanto que depois eles vão entrar em guerra entre si. Os países protestantes vão entrar em guerra. Os reinos protestantes vão entrar em guerra com os reinos católicos em conflitos sangrentos. O principal deles foi a Guerra dos 30 Anos, em que mais de 8 milhões de pessoas morreram. Fora também que você forçou, dentro da Igreja Católica, a uma reorganização. A Igreja Católica naquele tempo era um troço meio... a galera levava com a barriga, eu sou um bispo, sou um padre. Não tem, eu vou fazer o que eu quero. Tendia a ser muito relaxado e desorganizado. O rei católico, por causa da reforma, chamou seus principais bispos e reorganizaram a coisa. Estava nascendo naquele momento da Igreja Católica que a gente conhece hoje. Se definiu quais seriam os principais ritos, se organizou a bagunça. Não. Essa bagunça tem que ser mais. A gente tem que ter mais controle sobre o que os padres estão fazendo, sobre o que os fiéis estão fazendo. Até porque, se a gente não mostrar qualidade, não mostrar que sabe, a galera vai se converter para outra religião. A gente tem que fazer um serviço mais sério. E também você criou mecanismos para garantir que as pessoas não fossem para o outro lado. O rei publicou uma lista de livros proibidos. O bom católico não pode ler isso aqui, porque é um desvirtuamento da fé. Ali dentro tinha as obras de Martinho Lutero, mas também de outras pessoas. E você recriou a Inquisição. A Inquisição era um órgão da igreja especializado em perseguir infiéis. Investigava a vida das pessoas para ver se elas seguiam corretamente a fé católica. A Inquisição investiga denúncias de que as pessoas poderiam estar cometendo atos de bruxaria ou praticando em segredo a fé que não é a católica, ou adulterando os ritos. Investigava e via, não, esse pessoal não tem problema nenhum, esse pessoal aqui é herege, não está fazendo as coisas que nem a gente manda, não está seguindo as coisas corretamente, e vamos queimá-los. Enfim, era um mecanismo que se criou para ter o controle dos fiéis. Pessoal, eu vou encerrar por aqui o vídeo de hoje. O que a gente tem que entender da Reforma Protestante? Foi um momento em que uma única igreja, que era a Igreja Católica, começou a se desintegrar em uma série de outras. Hoje em dia, você sai na rua e você encontra
igrejas cristãs de todo tipo. Igrejas cristãs de todo tipo. Das mais diversas interpretações. Luterana, calvinista, neopentecostal, que são ramos do protestantismo, de certa forma, todas elas em maior ou menor grau, se inspirar nas ideias de Lutero para organizar seus cultos. De certa maneira, a briga entre protestantes e católicos na Europa gerou um troço muito interessante, que foi a ideia de tolerância religiosa. Porque eles brigaram tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, que chegaram a uma conclusão muito simples. Cara, temos que parar de brigar. Isso não está nos levando a lugar nenhum. Então você cria leis que permitem a coexistência de uma ou mais religiões dentro do mesmo país. Certo? O Brasil, de certa maneira, segue esse mesmo princípio. A religião de cada um é assunto privado. Você escolhe a religião que você quiser.